Acredito que são 9h05, já podemos estar começando. Pensa que Ok, então. Agradeço a presença de todos nesta manhã, que vão colaborar nesta aula. Valdir, Deus só um abençoe a instante. vida de cada um. Eu vou fechar os microfones, como de hábito, e aí pedimos para abrir só o seu neste momento. Pode abrir o seu microfone, Valdir. Pronto, ok. Bom dia a todos, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse nesta manhã. Nós interrompemos no capítulo 9, então nós vamos começar a partir do capítulo 9. Então, pode abrir a Bíblia no capítulo 9, que nós vamos dar continuidade. Vamos começar com uma oração? Onipotente, onipresente Deus e Pai, nós estamos na Tua santa presença nesta manhã, sempre com o objetivo de louvar e glorificar o Teu santo nome, exaltar somente a Ti, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Obrigado ao Pai Celestial, pelos seus cuidados sobre a nossa vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Ó Pai Celestial, nesse momento nós vamos estudar a Tua Palavra, pedimos o direcionamento do Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós falarmos nessa manhã seja para a honra e glória do Teu nome, seja para o nosso crescimento pessoal. Ó Pai Celestial, nós daqui a alguns momentos vamos estar fazendo um culto de adoração ao Senhor. Esperamos que seja do Teu inteiro agrado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão em Cristo Jesus que no dia de hoje se reúne com esse propósito de adorar a Ti. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Eu vou compartilhar a tela para nós começarmos o nosso estudo. Compartilhamento de tela. Compartilhar. Modo de apresentação. Tá lá. Tudo bem? Está no modo de apresentação, Otávio? Não, está ainda no modo slide. Agora? Tudo bem? Agora sim, agora sim. Bom. Minha conexão está instável, mas vamos continuar. Então, no capítulo 9, nós vamos estar vendo o soar da quinta e da sexta trombeta. No versículo 1 a 12, nós temos o toque da quinta trombeta e o primeiro ai. Lembra? No final do capítulo 8, a águia passou e gritava: ai, ai, ai dos que moram na terra. Aí no versículo 13, né? Esse é o primeiro ai. Como vimos anteriormente, as 4 primeiras trombetas, elas deixaram claro que o Império Romano sofreria com desastres naturais, no mar, na terra, nos rios. Então, são as 4 primeiras trombetas anunciavam esse desastre natural que estaria acontecendo na cidade de Roma. A quinta trombeta, agora, ela vai avisar sobre as imoralidades que iriam acontecer dentro do Império Romano. Essa imoralidade iria enfraquecer o Império e levaria o Império à decadência. Vamos ver logo nos primeiros 3 versículos a estrela caída, o abismo e os gafanhotos. Então, eu vou ler os 3 primeiros versículos do capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, esses gafanhotos tinham poder que tem um escorpião. A estrela caída, ela representa o mal. Toda vez que se fala na Bíblia sobre uma estrela caída, representa o mal. É a figura do próprio imperador.
que com sua arrogância pretende ser igual a Deus. Lembra? Ele queria ser adorado como Deus, mas que vai ser punido e derrotado, como aconteceu com o rei e o império da Babilônia, lá em Isaías 14, versículos 12 a 18. Eu vou ler essa passagem. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 18. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Então nós vemos aqui a profecia de Isaías contra o rei da Babilônia, que se exaltava, queria ser igual a Deus, mas, na realidade, o Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos essa comparação aí em Isaías 14, 12 a 18, que a arrogância do imperador iria derrubá-lo. O imperador é a autoridade do Império Romano, ele é a maior autoridade, é como se fosse um presidente da República, um primeiro-ministro, só que muito mais poderoso. Por isso, ele tem a chave do abismo, ou seja, a imoralidade, a corrupção, uma luta que se travou pelo poder, vai começar no núcleo do poder. É isso que está representando esses versículos aí. O abismo representa todo o mal, onde o mal reside. É lá que o mal reside, no abismo. Do abismo saem as trevas do erro e da iniquidade. Isso mantém o ser humano longe da presença de Deus, né? O pecado mantém o ser humano longe da presença de Deus. A própria palavra nos diz isso, né? E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus não compactua com o erro, com o pecado, com a escuridão. E nós vimos que do poço do abismo subiu uma fumaça que escureceu o sol e o ar, muita sujeira. Deus permite que os homens sejam castigados com o engano e as mentiras do próprio pecado que eles cometem. O ser humano peca, erra, e Deus permite que eles sejam castigados pelos próprios erros. Eu vou pedir ao Marken que faça essa leitura para nós de Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 32. Romanos, capítulo 1, 24 a 32. Romanos 1. Romanos, capítulo 1, 24 a 32. Versículos 24 a 32. 24 diz o seguinte: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Obrigado, muito obrigado. Então, nós vemos que o pecado corrompe a integridade do ser humano. E o ser humano passa por uma degradação imensa quando pratica o pecado de forma deliberada e está contente com essa situação. É isso que Romanos nos mostra. Ora, no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o Império Romano iria passar por uma degradação moral muito grande. Prostituição, adoração de ídolos, lutas pelo poder. Deus está avisando. No versículo 4 a 12, nós vemos a função dos gafanhotos e a descrição dele. Então, vamos voltar lá para Apocalipse, versículo 4 a 12. Vamos ver a função dos gafanhotos e a sua descrição. Versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esse versículo é a chave. Os gafanhotos não iriam causar mal aos cristãos, porque os cristãos estão selados, receberam o selo de Deus. Lá no capítulo 7 nós vimos isso, né? Que os cristãos foram selados para proteção. Esses gafanhotos, eles vão afetar somente aquelas pessoas que adoravam a besta, os ímpios, que não aceitaram a Cristo Jesus. Foi-lhes também dado que não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. É somente sofrimento. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Então, nós vemos pelas descrições do gafanhoto, pela descrição dos gafanhotos, que eles tinham um poder muito grande. A única coisa que eles não iriam fazer era matar o homem, mas iria castigar. Veja aqui, tormentar, no versículo 5, foi-lhe dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Então, os homens não iriam morrer, mas iriam sofrer pela ação do próprio pecado deles. Atormentar, mas não matar os ímpios. Essa era a ordem. O tormento duraria 5 meses. Tempo para que se arrependerem, para eles se arrependerem. Aspecto de cavalos, rosto como de homem, cabelo de mulher, dentes de leão,
cauda como escorpião. Olha o poder desse gafanhoto, né? Então, tudo isso é simbólico, tem um motivo de ser. Uma nuvem de gafanhoto destrói uma plantação em pouco tempo. Pouquíssimo tempo destrói tudo. Recentemente, os agricultores aqui no Brasil estavam com medo de uma nuvem de escorpião, de gafanhoto, desculpa, uma nuvem de gafanhoto que estava se aproximando do Brasil. Então, esse medo, esse terror é visível. E aqui os homens passariam por grande tribulação. Identificam esse inseto, o que ele representa? Os gafanhotos representam os pecados do homem. Pecados esses que estão ocorrendo dentro do império e que o enfraquece. Como nós lemos lá em Romanos, né? O pecado corrompe a humanidade, enfraquece o poder, enfraquece a família. Rosto de homem significa que é inteligente, astuto, dissimulado. Satanás nunca mostra qual é o resultado final do pecado. Ele não mostra para nós. Ele só mostra que é uma coisa bonita. Porém, Deus nos avisa, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Cabelo de mulher, como eu falei agora há pouco, né? Parece ser bonito. O pecado é agradável aos olhos. É o adorno que disfarça a real consequência dele, né? No primeiro momento, parece ser agradável, bonito. Opa, legal, estou vivendo bem. Mas depois vem a consequência. Como coroas de ouro, aparenta que o pecador é vitorioso, bem-sucedido. Porém, na realidade, está se destruindo moralmente, fisicamente e para a eternidade, o que é pior de tudo, né? Tem a destruição moral, degradação moral, destruição do corpo, destruição física, né? E também a vida eterna dele está sendo perdida. Dente de leão. O pecado ele é agressivo, como nós comentamos, né? Dilacera o ser humano, traz a destruição do corpo, da família, da sociedade, provoca o distanciamento de Deus. Deus se afasta do pecado, se afasta da pessoa que vive em pecado. É uma consequência natural, porque Deus é luz. Nele não reside trevas. Deus está dizendo com essa quinta trombeta que de dentro do império, internamente, com suas imoralidades sexuais, promiscuidades, teria o início da queda do império. Isso sendo comandado pelo destruidor, que é chamado de Apolion, né? Nesse caso aí. Versículos 13 a 21, nós temos o toque, né, da sexta trombeta e a sua importância. Vamos ver do 13 a 21. É o último aviso para que os ímpios se arrependessem. Então, a sexta trombeta é o último aviso. Quando vier a sétima trombeta, já não vai ter mais aviso, não. O rio Eufrates era o limite do Império Romano. Eles não conseguiram conquistar além do rio. O rio Eufrates era de onde vinham os antigos inimigos de Israel e Judá, uma força militar invasora, que Deus usou como instrumento de castigo. Então, nós vamos ler agora a sexta trombeta. Então, versículo 13 do capítulo 9. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Lembra? É aviso, não é destruição total, terça parte. Nós vimos isso nas 4 primeiras trombetas. Só destruíram a terça parte da natureza. E agora, a sexta trombeta só vai matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei os cavalos
e os seus cavaleiros. Tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Vamos ler até aí. Então, aqui fala que o 6º anjo estava tocando a trombeta e deu ordem aos anjos que estavam preparados para a hora exata, junto ao grande rio Eufrates. Vamos ver o que significa isso. Isaías, capítulo 8, versículos 5 a 8. Então, vamos abrir Isaías, capítulo 8, versículos 5 a 8. Eu vou pedir para a Márcia Mazetti fazer a leitura para mim. Pode ser, Márcia? Isaías. Ok. Vamos lá. 8, de 5 a 8. É isso aí. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocarem nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com seu povo, e suas asas abertas protegem a terra prometida. Obrigado. Então, nós vemos aí a representação do rio Eufrates sendo utilizada por Isaías. Os assírios e os babilônios, eles cruzaram o rio e levaram os reinos norte e sul em cativeiro. Jeremias 25, versículo de 1 a 11. Eu vou pedir para o Carlos fazer a leitura desses versículos para mim, por favor, Carlos. Então, Jeremias 25, capítulo 25, versículos de 1 a 11. Vamos lá. Os 70 anos de cativeiro. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou-a em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, profetizando. Durante 23 anos, a palavra de Deus tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. De igual modo, o Senhor vos mandou com insistência todos os seus servos, os profetas, contudo, não destes atenção, tampouco inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando vos alertavam, convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho e da malignidade das suas atitudes, e habitareis na terra que Deus deu a vós e a vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade e para sempre. Não sigais outros deuses para servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Entretanto, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provocastes a cólera por meio do vosso procedimento, contribuindo
para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos, visto que não destes ouvidos às minhas palavras. Chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e farei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Obrigado. Então, atravessando o rio Eufrates, Israel era atacado por outros povos, né? Essa é a profecia de Jeremias, sobre a queda do reino de Israel, do norte e do sul, que seria levado em cativeiro por 70 anos. Durante o Império Romano, do outro lado do Eufrates, ficava o Império Parto. A Pártia se destacava pelo grande poder militar e pela temível cavalaria, certo? Nós pudemos ver isso na descrição simbólica desse poderio nos versículos 15 a 19, que foi lido aqui, ó. Em Apocalipse, capítulo 9, de 15 a 19. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então, essa representação simbólica do poder dos partos assustava até os romanos. Já em 53 a.C., os partas, isso aí eu peguei na história secular, os partas infligiram uma grande derrota ao general romano Marco Licínio Crasso. Por isso, os romanos temiam esse império. Então, o Império Romano foi até essa divisa, que era o rio Eufrates. Da outra margem do rio Eufrates, tinha um outro império muito poderoso, que eram cavaleiros e arqueiros, que atiravam flechas com muita facilidade, mesmo cavalgando. O Império Romano tinha terror desse pessoal. A 6ª trombeta fala de ataque, de fora para dentro. Outros povos atacariam o Império Romano. Deus permite que a força militar de uma nação castigue outra, como nós vimos registrado na nação de Israel. Israel foi castigada por outra força militar que invadiu e levou eles em cativeiro. Com as trombetas, nós temos 3 tipos de avisos. Lembra? São somente avisos. Desastres naturais, ataques internos, imoralidades, luta pelo poder, degradação moral e também ataques externos. Os inimigos iriam invadir Roma. Versículos 20 e 21, nós vemos o resultado dos avisos da trombeta. Vamos ler, versículos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, ou melhor, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias,
nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Com todo o aviso que Deus mandou, que Deus manda, nem assim eles se arrependerão. Os ímpios, a maior parte, não se arrependeriam, mesmo com todos os avisos. 1/3 da natureza sendo destruída, 1/3 da humanidade, dos ímpios de Roma, ataques externos, ataque interno, prostituição. A mensagem das trombetas é para que as pessoas se arrependessem. Era para o Império Romano se arrepender e parar de perseguir os cristãos, mas não se arrependeram. Então, Deus é longânimo, dá oportunidade, deu aviso para o Império Romano, para com isso, para de perseguir cristãos, se arrependam das suas obras, mas nós vemos aqui em Apocalipse que eles não se arrependeram, continuaram perseguindo cristãos, continuaram pelos mesmos caminhos. Os cristãos das igrejas, daquela época, esperavam o quê? Que viesse o toque da 7ª trombeta imediatamente, lembra? Mas Deus tem algo a dizer para as igrejas antes de soar a 7ª e última trombeta. Então, antes da 7ª e última trombeta, Deus tem alguns avisos para as igrejas. Entre o 6º e o 7º selo, Deus consolou as igrejas. Vocês estão lembrados disso, né? Mostrando que eles estavam protegidos, pois foram selados. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Antes do 7º selo, Deus reservou um tempo para selar os seus escolhidos, né? Os cristãos. Agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, no caso, no capítulo 10 e no capítulo 11 até o versículo 14, Deus está dizendo para as igrejas o que elas devem fazer, mesmo diante da tribulação. Mesmo sofrendo tribulação, morte, Deus vai falar para eles o que eles devem fazer. Então, no capítulo 10, nós temos João e o livrinho. Nós vamos entrar agora no capítulo 10. É importante frisar o final do capítulo 9, versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Os ímpios não se arrependeram. Deus vai soar a 7ª trombeta, mas antes ele tem um recado para as igrejas. Versículo 1 a 4. Nós vemos o anjo poderoso, o livrinho aberto e a voz dos 7 trovões. Então vamos ler. Capítulo 10, versículo de 1 a 4. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então João recebeu uma ordem direta: guarda em segredo o que você ouviu sobre a voz dos 7 trovões, o que eles falaram. A descrição do anjo nos remete a Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 15, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 4, versículo 3, que é a descrição de Cristo. Esse anjo trazia uma mensagem vinda da parte de Deus. Então, esse anjo ele trazia uma mensagem que Deus enviou através desse livrinho aberto. Ou seja, se está aberto, está disponível para ser divulgado. Não estava selado. Lembra dos selos? Então, esse livrinho não estava selado. Ele estava aberto, disponível para ser divulgado para todos. A explicação mais comum do conteúdo do livrinho é que ele continha o restante da revelação do livro de Apocalipse, que vai começar no capítulo 12
e vai até o capítulo 22, o último capítulo. Então, essa é a explicação mais comum do que esse livrinho trazia. A voz dos trovões, o que ela nos esclarece? Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Então, quando fala aqui, não escreva, né? Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, João recebe uma ordem direta. Não é para você escrever o que você ouviu. Isso pertence a Deus. Fica somente Deus e João. Versículos 5 a 7. Nós temos uma informação. Vamos ler. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Então, Deus anunciou a queda do Império Romano, a queda de Roma, aos seus servos e profetas. Então, no dia que o 7º anjo tocar a trombeta, vai ter início a destruição total de Roma. Então, essa é a informação que o anjo traz, né? O anjo informa que Deus irá atender as orações dos santos. Lembra as orações dos santos? Capítulo 6, versículo 10? Até quando, Senhor? O Senhor demorará para fazer a justiça? Então, Deus fala, eu vou fazer a justiça na hora certa. Versículos 8 a 11, João recebe o livrinho aberto e o devora. Então, do 8 a 11. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, João recebe o livrinho e ele devora o livrinho. E como o anjo falou, era doce na boca e amargo no estômago. Assim como João, nós também precisamos comer a palavra. Ler a palavra até ela se incorporar na nossa mente, né? Nós temos que ler até a palavra se incorporar em nossas mentes. Não podemos ler a Bíblia ocasionalmente, tá certo? Nós temos que ter uma forma metódica de leitura. Eu preciso me organizar nesse sentido. Muitas vezes eu me proponho a fazer, mas as preocupações da vida, as atividades do dia me desviam do essencial, que é ler a palavra. Então, eu preciso adotar um procedimento, uma metodologia. Quando acordar, antes de levantar da cama, já ter a Bíblia do lado e ler a passagem, dar sequência na minha leitura. É isso que nós precisamos fazer. No meu caso, eu preciso me doutrinar, me disciplinar a fazer isso corretamente, como se deve. Valdir 9h45, tá bem? Tá bom. João foi informado de que o livrinho trazia boas notícias, mas também notícias ruins. Notícias ruins, provavelmente, é que a perseguição contra os cristãos continuaria. Nós vamos ver isso no capítulo 11, que a perseguição vai continuar por muitos tempos ainda, muito tempo. Essa seria a notícia ruim.
Mas a notícia boa é a vitória que está garantida para o cristão. Porém, fazendo o que for ordenado, João estaria pronto para profetizar a todos sobre os próximos acontecimentos. Então, ele, lendo o livrinho, ele comendo o livrinho, é esse o sentido, de ler, de absorver o livro. Isso é simbólico, comer um livro, né? É no sentido de você ler, se interessar pela leitura do livro, entender o que o livro está dizendo, para poder profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É isso que o versículo 11 nos diz. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa profecia, João estaria relatando a partir do capítulo 12 do livro de Apocalipse. No capítulo 11, nós vamos ver o santuário de Deus, as duas testemunhas e a 7ª trombeta. Isso vai ficar para o próximo domingo. Deus quiser, estaremos novamente para estudar o capítulo 11 e dar prosseguimento ao estudo do livro de Apocalipse. Eu vou finalizar o compartilhamento. E aí os irmãos fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta que eu souber responder, fica à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se eu não souber responder, eu peço a ajuda de outros que possam me ajudar aí. Eu acredito que ficou bastante claro para cada um de nós, né? A simbologia do livro de Apocalipse e a mensagem de conforto para os cristãos. Quando você vai na história secular e vê o que aconteceu com Roma, você vê que é exatamente isso que aconteceu para que o império ruísse. Roma dominava o mundo inteiro daquela época, lá, uma grande parte do mundo, e o que fez ruir o império foram exatamente isso que está descrito aqui no livro de Apocalipse. Foi isso mesmo. A luta pelo poder, prostituição, luxúria, tudo isso derrubou o império. Era um império poderoso, todo o comércio era centralizado em cima do Império Romano, né? Outros povos se beneficiavam da luxúria do império, da riqueza do Império Romano, mas a prostituição, luta pelo poder, era filho matando o pai para assumir o trono, coisas desse tipo, foi derrubando o império. Além da imoralidade, adoração a ídolos, né? O imperador queria ser endeusado, queria ser como Deus, tinha que ser exaltado. Tudo isso derrubou o Império Romano. É interessante que o livro de Apocalipse foi escrito na década de 90 depois de Cristo, né? 96, 95 depois de Cristo. O Império Romano veio cair no ano, praticamente no ano 300 depois de Cristo. Então, a perseguição do Império Romano foi por mais ou menos 210 anos em cima dos cristãos, né? Então, eles tinham que ter uma fé bastante elevada, né? Um fortalecimento espiritual para resistir a toda essa perseguição. E eles resistiram, muitos deles resistiram, graças a Deus. Essa convicção em Deus foi que fez com que o cristianismo evoluísse e crescesse, mesmo debaixo de grande perseguição. Mais algum comentário? Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Terminamos aí. Eu não dei continuidade no capítulo 11, porque faltava só 10 minutos. Seu Manuel, o seu Manuel levantou a mão, o senhor pretende dizer alguma coisa, seu Manuel? Só ativar o seu microfone. Pronto. Esse estudo do Apocalipse é tão bom, e ensinado pelo Valdir. Eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha visto coisa tão maravilhosa, coisas tão lindas e tão verdadeiras. Está de parabéns o Valdir por esse estudo. Eu agradeço a Deus. Deus seja honrado na vida de cada um de nós. Agradeço a participação dos irmãos que têm feito leitura. Eu vou variando, vou chamando um, chamando outro,
né? Mas Para não você ficar parece, repetindo tudo mesmo, mas eu agradeço. você parece que nasceu para isso, rapaz. Nasceu Deus para isso. abençoe. Não, que isso. Pelo Estou teu aprendendo, talento. eu estou aprendendo, mano. Estou aprendendo. Não é, seu voto? Estou aprendendo. Maravilhado com esses seus estudos. Dou umas engasgadas de vez em quando aqui, mas vou indo. Muito bom, parabéns. Nasceu na ilha de Fátima. É porque tem muita coisa de símbolos, né? E ele explica direitinho o Isso. significado. Aí dá para a gente compreender melhor o que realmente estava oculto, né, para nós, mas para eles era claro, porque era a vivência dele da época, né? Então, para nós é uma época distante. Então, para compreender o que está sendo dito, tem que explicar toda essa simbologia que existe, né? Isso é importante, Júlio. O que você falou é muito importante. O Apocalipse tem muitas frases, né? Muito texto simbólico, que era a escrita da época, escrita apocalíptica, baseada em símbolos. Né? Então, o chifre representa poder, tá certo? Os números têm sua representação. O número 7 é a perfeição. O número 6 é a falha, o erro, o engano. Isso nós vamos ver mais para frente. Já vimos algumas coisas sobre o número 7 que aparecem várias vezes. 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos. É a perfeição divina. Então, nós temos que saber o que os símbolos representam para poder trazer para a atualidade. Senão, muita gente cria coisas que fazem uma interpretação errada. Às vezes, de propósito, querendo influenciar outros, amedrontar outras pessoas. Muitas vezes porque não viram direito o que significa o símbolo, né? Como que cavalo pode ter rabo de serpente? Né? Soltar enxofre, fogo pela boca. Tudo isso é simbólico. Mostra o poder. Eu já li esse livro, eu acho que mais de uma vez, mas eu nem pensava que existia essas coisas que o Valdir falou. Porque ele fala uma coisa num canto e vai buscar no outro canto o resultado e dá certo. Muito bom. Certo, toda a palavra. Parabéns mesmo. Bom, eu agradeço a Deus que o senhor está gostando e eu agradeço a participação dos irmãos. Os irmãos também têm participado bem, têm lido, acompanhado. Isso que é importante para nós, né? Nós entendemos o livro de Apocalipse para não cairmos no erro também, no engano. Tem muita gente que se aproveita e faz uma interpretação indevida do livro, né? Eu vou interferir só um instante, dizendo que eu estou interrompendo a transmissão do Facebook e terminando